bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série sobre um coração inabalável, mas hoje nós não vamos falar de um homem, mas sim vamos falar de duas mulheres que tiveram corações inabaláveis. E hoje, como nós estamos comemorando o Dia das Mães, é um sermão especial, principalmente para as mães, mas não só para as mães, mas para a família como um todo, para os homens também, com certeza. Mas hoje eu queria usar esses exemplos de mulheres que foram exemplos de fé para a sua família. Vocês conseguem identificar na Bíblia algumas mulheres que foram exemplo de fé nas famílias? Fala alto aí, gente. Quem? Creuza? Nunca ouvi falar esse nome. Na Bíblia, não. Sara. Quem mais? Esté. Maria. Quem? Dorcas. A Dorcas também foi. Quem mais? Quem? Priscila. Quem mais? Madalena. Quem? Elizabeth. Não é a rainha, mas... Quem é Elizabeth? Quem foi Elizabeth? Não tem Elizabeth, é Isabel, sabe? É Isabel, é que a tradução é Elizabeth. Quem foi Isabel? Foi mãe de alguém, né? Só teve um filho só, ela. João Batista, ó, Letícia tá crente, hein, Letícia? Tá bom. Mas não é nenhuma dessas que eu vou falar. Na verdade, foi até nós chamamos de Jesuscidência, não é coincidência, nós chamamos de Jesuscidência, porque hoje de manhã a Miriam trouxe para nós um sermão muito bom, inclusive, bíblico, expositivo e muito bom, que foi baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e é exatamente o mesmo versículo que eu vou estar pregando hoje. Talvez eu falei para ela que eu acho que no Novo Testamento, né, acho que essas duas são exemplos de fé. Não que Maria também foi, né, um exemplo de fé, mas como é que nós podemos colocar Maria como exemplo de fé nesse sentido? Porque, afinal de contas, Maria foi mãe de Jesus, né? Jesus, com 12 anos, já estava ensinando na sinagoga. Como é que nós fazemos isso, né? Então, é complicado colocar. Mas essas duas aqui realmente fizeram diferença na vida de alguém, nós vamos ver. Vamos abrir nossas Bíblias aí, então, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo 1, 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Só isso. Recordo-me da sua fé sem fingimento, a mesma que também habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, pedindo para que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor Deus, e para que possamos não só sermos ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Obrigado, já de antemão, pelas mães que aqui estão, pelas mães que entraram aqui com as crianças, pelas nossas mães que estão lá no Brasil, por aquelas que já não estão mais conosco, mas que foram bênçãos nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, porque ser mãe é um dom que realmente vem do Senhor, porque a Bíblia nos coloca o Senhor como Pai, mas quando compara o seu amor, compara ao amor da mãe. E nós somos gratos por elas, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado também pela Tua palavra e que ela possa realmente falar conosco essa noite. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Então vamos lá. Hoje, Dia das Mães, aqui na Inglaterra, e nós geralmente comemoramos o Dia das Mães, Dia dos Pais, aqui, já que nós estamos aqui, não que nós esquecemos dos dias comemorativos lá no Brasil, mas nós comemoramos aqui, né? E nós damos graças
a Deus pela vida das mães, das avós, né? Inclusive chegou uma hoje, né? Uma mãe e uma avó chegou hoje para dar uma força para a família. A Gisele já não está aguentando nem andar mais quase, está parecendo uma patinha já tá meio assim, né, Gi? Daqui a pouco está aí. Como é que é o nome mesmo desse menino? Frank, daqui a pouco o Frank está aí, mostrando a carinha, né? E graças a Deus por essas vidas. Ao longo da história da igreja, nós vemos também, muitas vezes, que homens foram destaques nos seus ministérios públicos, né? Por seus sermões, por seus livros, por sua liderança. Nós temos, por exemplo, inclusive a Miriam usou hoje de manhã o exemplo de Spurgeon. A gente não pode deixar de citar Spurgeon. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, né? Vinha gente de mais de 200 quilômetros de distância para ouvir Spurgeon pregar. E Spurgeon pregava 2 horas. Imagina, hoje o Spurgeon, coitado, deve ficar sozinho pregando na igreja. Né, pastor Kleber? Não ia vir ninguém para assistir ele. Ir lá para ficar 2 horas esse homem pregando? Vou nada. É no máximo 30 minutos. Mas vinham. Nós temos sermões de Spurgeon. Um sermão só num livro de mais de 200 páginas. Né? Um sermão só num livro de mais de 200 páginas. Então vocês imaginam como Deus usava esse homem, como esse homem era realmente cheio do Espírito Santo e profundo nos seus ensinamentos, né? Mas Spurgeon, na sua autobiografia, ele fala sobre a mãe dele. Ele fala sobre a mãe dele que ensinou a palavra do Senhor, que orava por ele, e ele sempre deu muita conotação a isso. Nós temos outros homens também, por exemplo, John Wesley. John Wesley, a mãe de John Wesley, Susanna Wesley, teve 19 filhos. 19 filhos. 9 deles, infelizmente, não passaram da primeira infância, então ela só conseguiu criar 10, só 10. Só 10 filhos. E segundo a história metodista, John Wesley é o fundador da igreja metodista, segundo a história metodista, ela ensinava essas crianças em casa, ela tinha os seus afazeres diários e ela tinha um devocional diário e acompanhava individualmente cada um dos seus filhos, conforme eles iam crescendo, na maturidade física e na fé. Ela tirava um tempo por dia para sentar com cada um dos seus 10 filhos, depois de lavar roupa, depois de limpar a casa, depois de cozinhar, depois de fazer tudo que uma mãe faz, porque principalmente naquela época a mulher geralmente não trabalhava fora, ela era mesmo uma dona de casa, uma mãe dedicada ao lar, né? Mas ela, depois de tudo isso, agora você imagina cozinhar, você imagina limpar a casa, você imagina arrumar a cama, você imagina fazer tudo isso para 10 filhos mais um marido, né? É trabalhoso. E exatamente, não tinha máquina de lavar, não tinha micro-ondas, não tinha air fryer, não tinha nada dessas, não tinha tostadeira, não tinha kettle, não tinha nada dessas coisas, era um fogão a lenha e pronto, né? E pronto. Mas ela, diz a história do metodismo, que ela sentava uma vez por dia com cada um dos seus 10 filhos para ensinar a palavra de Deus. Está aí. Então, isso nos lembra de algo que é simples, mas ao mesmo tempo profundo. As grandes obras no reino de Deus muitas vezes começam nos lugares silenciosos. Lembra que eu falei de Davi, algumas semanas atrás? Que Deus começou a tratar com Davi lá no campo, primeiro, lá no pasto, para depois tratar Davi como rei. Primeiro ele tratou no secreto, para depois tratar no público. E é exatamente isso também que acontece aqui. Então, essas mulheres, primeira coisa que elas fizeram, elas começaram com a Bíblia aberta. A Bíblia aberta, ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Elas começaram com oração pelos seus filhos. Elas começam no testemunho de uma mãe. E começam também na perseverança de uma avó, que aqui é o caso que nós vamos tratar. É exatamente isso que 2 Timóteo 1,5 nos ensina. Quando Paulo escreve a Timóteo, já no final da sua vida, no final da carreira, já preso em Roma, já praticamente indo para o martírio, né? Pedro escreve para o seu filho na fé, falando que ele não começa, na verdade, Paulo não começa destacando a capacidade desse jovem em pregar e ensinar, ou dos seus dons, ou da sua utilidade ministerial que Timóteo teve na vida de Paulo. Ele fala da sua fé, ele fala da fé de Timóteo. E muito mais que isso, ele mostra que a fé tem uma história. Ela havia habitado primeiro na sua avó, Lloyd, e depois na sua mãe, Eunice. E Paulo enxerga em Timóteo o fruto de uma fé que começa dentro de casa. A fé começa dentro de casa.
E eu quero refletir hoje com vocês 3 verdades sobre esse texto que ele nos ensina. Primeiro, a fé verdadeira habita no coração. Depois, que a fé verdadeira é cultivada no lar. E terceiro, a fé verdadeira alcança as próximas gerações. Ok? São essas 3 coisas que eu quero discutir com vocês, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, a fé verdadeira habita no coração. Paulo diz, recordo-me, bem no começo do texto, recordo-me da sua fé sem fingimento. Por quê? Ele fala que recordo-me da sua fé, Timóteo, mas que começou primeiro em sua avó e depois em sua mãe. Ou seja, ele está falando de uma fé de um coração inabalável das 3 pessoas, de Lloyd, de Eunice e de Timóteo. Ele fala, eu recordo-me da sua fé sem fingimento, que primeiro habitou em sua avó e depois em sua mãe. Essa expressão ela é central, porque Paulo está falando de uma fé sem máscara, de uma fé sem aparência, sem duplicidade, de uma fé genuína que foi cultivada dentro do lar. Não é uma fé encenada, não é uma espiritualidade de fachada, mas é uma fé verdadeira. Ele diz que essa mesma fé que havia habitado na sua avó e na sua mãe. Note bem a linguagem do texto. Paulo não diz apenas que elas conheciam a religião. Ele não diz que elas tinham algum contato com a verdade. Ele diz que a fé habitava nelas. E Paulo também disse isso, e o Senhor Jesus também disse isso com outras palavras, que a fé que vocês professam habita em você, que a palavra possa habitar em você. A fé, ela deve ter morada, como tinha nessas mulheres e nesse homem. Ela tinha profundidade, ela tinha também permanência, ela permanecia ali. Então isso significa que a fé não era um adorno na vida dessas pessoas, ela era uma realidade interior, era algo que moldava a forma como elas viviam, como pensavam, como sofriam, como perseveravam e como serviam. Isso tudo tem que fazer parte da nossa fé, porque é muito fácil ter fé quando tudo vai bem, não é verdade? É muito fácil ter fé, glória a Deus, aleluia, está tudo indo bem, mas quando a coisa começa a dar ruim, aí a nossa fé dá uma balançada. É muito fácil ter fé quando tudo vai bem, gente. Inclusive é muito fácil esquecer de Deus também quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem, parece que tudo está bem. Então para que eu preciso de Deus, não é verdade? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Aqui nós vemos também que a fé, ela é muito mais uma marca de uma vida do que simplesmente de palavras, né? A fé, ela não é só aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive, né? Quantos de nós crentes, e agora estou falando da igreja como um todo, são muitas vezes chamados de hipócritas? Por quê? Porque a gente fala bonito, mas na hora de viver, não vive. A gente fala como tem que ser, mas na hora de fazer, não faz. Parece alguns professores e teólogos e psicólogos de internet hoje. Fala tudo como tem que fazer, fala tudo como tem que ser, mas não faz, na verdade não faz. Né? Então, e nós crentes estamos nesse mesmo pacote, muitas vezes. Nós falamos como tem que ser, mas na hora de viver, não fazemos. E não é isso que acontecia aqui. Então essa fé precisa ser vivida, precisa ser preservada. Dentro de casa, irmão, as aparências caem, as máscaras caem. Porque é ali que realmente nós somos quem nós somos. É ali que quem convive com nós sabem, nos conhecem de verdade. É ali, é possível parecer espiritual aqui na igreja, é possível impressionar no domingo, quando viemos à igreja, mas é no lar que se percebe se a fé é verdadeira, se a fé realmente é genuína. É no convívio que se descobre se Cristo está apenas nos lábios ou se realmente Ele está no coração das pessoas. É no convívio. É no convívio. Alguém já disse para você, quando você fala assim, eu gosto tanto, por exemplo, eu vou usar minha esposa como exemplo, eu gosto tanto da Adriana, e aí um fala, vai viver com ela. Eu falo, não vai não, que ela é minha, ninguém tasca. Eu que vivo com ela, eu conheço. Mas você já ouviu isso? Eu gosto tanto dessa pessoa, e aí talvez o marido ou a esposa fala, vai viver com ela, vai morar com ela, para você ver uma coisa. Vai lá, vai dormir com o inimigo.
Já ouviram isso? Não, já ouvimos isso. Por quê? Porque é dentro do lar, é dentro do íntimo, que nossa fé realmente, que nosso caráter realmente é revelado. Né? Então, dentro de casa, as aparências caem, as máscaras caem, porque nós nos revelamos quem nós somos de verdade. É ali que nós vamos ver, que as pessoas que estão ao nosso redor vão ver se a nossa fé é só daqui ou ela vem daqui. Né? E foi isso que Timóteo viu, não só na sua avó, mas também na sua mãe. Ele não apenas ouviu sobre Deus, ele viu a fé em ação. Ele viu essas mulheres lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, seguindo a Cristo, orando e servindo. Ele enxergou isso na prática. Aqui está uma aplicação necessária para todos nós, não só para as mulheres, para todos nós. O texto não nos chama apenas a admirar a fé de Lloyd, de Eunice. Ele nos chama a examinar a nossa própria fé. A pergunta não é somente se temos linguagem religiosa, porque jargão crentez todo mundo fala. Até o povo lá fora que não conhece Jesus fala, misericórdia, meu Deus do céu, eles falam essas coisas. Isso é jargão crentez, isso aí é fácil. A pergunta não é se nós temos uma linguagem religiosa, a pergunta é se temos uma fé sem fingimento. A pergunta, então, não é se nós estamos próximos das coisas de Deus. A pergunta é se Deus habita em nós de verdade. Porque é muito fácil estar próximo das coisas de Deus e estar longe do Deus das coisas. É muito fácil estar servindo na igreja do Senhor, mas estar longe do Senhor da igreja. Então a pergunta não é se conhecemos o Evangelho, culturalmente falando. A pergunta é se fomos realmente alcançados e transformados pelo poder do Evangelho. Então, nesse dia das mães, irmãos, é certo honrar as mães, e nós temos que honrar mesmo. É bíblico agradecer a influência delas. Mas a fé herdada, a fé da minha mãe, a fé da sua mãe não salva ninguém. Essa fé herdada não salva. A fé que nós admiramos também não salva. Cada pessoa precisa, diante do Senhor, ter uma fé verdadeira. Não é porque é a minha mãe, não é porque é minha avó, não é porque é meu avô. Eu falo isso para as crianças. Quando a gente conversa lá em casa, a gente fala isso com as crianças. Não é porque é a avó, não é porque é o avô, não é porque é a mãe, não é porque é o pai. Eles são salvos porque você também é. Você tem que aprender sobre isso, tem que aprender sobre salvação. Você tem que aprender sobre pecado. A fé herdada, ela não salva. Amém? Amém, irmãos? Você não é salvo porque mamãe e papai é crente, não. A fé vem pelo ouvir a palavra e a fé vem pelo conhecimento de quem Cristo é nas nossas vidas. Uma mãe de joelhos pode marcar uma casa inteira, pode? Pode. Pastor Hernandes de Lopes usa muito isso. Mães de joelhos, filhos de pé. Mãe de joelhos, filhos de pé. Uma avó perseverante pode deixar marcas profundas na vida das crianças, com certeza. Uma vida humilde e coerente também prega. Não é só no púlpito que a gente prega também com a nossa vida lá fora. Já dizia Billy Graham que as pessoas lá fora, elas não leem a Bíblia, mas elas leem a sua vida. Elas estão o tempo todo te observando. Elas estão o tempo todo te olhando, elas estão o tempo todo vendo o que você fala, elas estão o tempo todo vendo como é que você reage, elas estão o tempo todo vendo o que você veste, elas estão o tempo todo vendo o que você faz. O tempo todo. Então, muitas vezes, o maior sermão que alguém ouvirá não será pregado num púlpito, ele será pregado dentro de casa, ou nos lugares onde você frequenta. Então, isso é o que nós aprendemos sobre a fé que deve habitar no coração. O meu segundo ponto é, a fé verdadeira, ela é cultivada no lar. E, de novo, eu repito, a fé verdadeira, ela deve ser cultivada no lar. Paulo continua dizendo que essa fé que habitou primeiro em Lloyd, depois em Eunice, agora está em Timóteo. Existe aqui um movimento espiritual, vamos dizer assim. A fé, ela não ficou estacionada só numa geração. Ela foi transmitida, ela foi passada adiante. E não é isso que o Senhor Jesus nos mandou fazer? O Senhor Jesus não nos mandou que pregasse para todo mundo? O Senhor Jesus não mandou que nós compartilhássemos do Evangelho para toda criatura? E por que nós não fazemos isso em casa? Eu já costumo dizer, e não sou eu que digo isso, mas muitos antes de mim falaram, muitos pregadores falam, que o seu maior campo missionário acontece onde? Em casa. Em casa. Lá é o seu campo missionário.
Você pode ser o maior pregador do mundo, se a sua casa não for seu campo missionário, você está falhando. Você pode juntar multidões para te ouvir falar sobre Cristo, mas se você estiver falhando na sua casa, não está adiantando nada. Nós já tivemos aqui, inclusive, uma pregadora muito famosa. Lembra-se dela? Vocês são fã dela aí, ó. Helena Tanuri. Helena Tanuri, uma pregadora muito famosa, que inclusive, eu também gosto dela, fala muita coisa coerente. E uma das maiores decepções da vida dela foi que ela mesma reconheceu isso, não sou eu que estou falando, ela disse que falhou quando deixou de lado a educação espiritual dos filhos. Infelizmente, uma delas está aí. Vocês que acompanham sabem o que eu estou dizendo. Ela reconheceu isso aqui em púlpito, falou isso aqui, já falou isso na internet e falou para nós pessoalmente. Ela reconheceu isso. Eu viajo muito, eu prego muito, eu faço muito, mas dentro de casa eu também não era aquilo que eu falava no púlpito. E talvez isso tenha atrapalhado a vida espiritual da minha filha. Ela reconheceu isso. E que bom que ela reconheceu, não é verdade? Porque nós precisamos reconhecer. Mas aqui não. Aqui houve então esse movimento espiritual. A fé foi transmitida. Mas não só transmitida pela boca, transmitida pelas ações. Mais adiante, em 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15, Paulo diz que Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, desde a infância. Desde a infância. 2 Timóteo 3,15. Isso mostra que houve ensino dentro de casa, que houve investimento de tempo dentro de casa, que houve intencionalidade dentro de casa, que houve cuidado com a sua alma, cuidado com a sua fé dentro de casa. Foi nutrido isso na vida de Timóteo. Lloyd e Eunice, elas entenderam algo que nós não devemos e não podemos esquecer. A fé precisa ser cultivada. Assim como uma planta, quando você planta ela, você tem que cultivar a terra, você tem que aguar essa planta, você tem que dar para ela nutrientes, não é verdade? Assim é o seu filho, assim são os nossos filhos, com relação à fé deles. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada, ela precisa ser nutrida. E quem dá o crescimento é o próprio Senhor. Mas nós precisamos regar, nós precisamos plantar, nós precisamos regar, e o Senhor é quem dá o crescimento. Mas esse crescimento vem com o conhecimento da palavra, não é verdade? Então é nós que precisamos fazer isso. As crianças, irmãos, as crianças precisam ouvir a palavra de Deus. As crianças precisam ser instruídas, elas precisam ser corrigidas, elas precisam ser conduzidas. Elas precisam ver a verdade sendo vivida dentro de casa. Nós vemos hoje em dia crianças pedindo, pelo amor de Deus, me dê limites. E nós não damos. Nós não damos. Por quê? Porque nós fomos criados com limite aqui, ó, na rédea curta. E aí, o que nós queremos fazer? Nós queremos ser soft, nós queremos ser mais tranquilos com os nossos filhos. Criança precisa ter limite. Criança precisa entender que quando pode e quando não pode, quando dá e quando não dá. Um dia eu brincando com o Samuel, brincando não, falando sério, né? O Samuel, como é que foi a conversa, gente? Samuel é meu neto, filho da Larissa. Samuel falou assim, vovô, vovô, eu queria a gente estava falando sobre tênis. Eu levei ele na loja para comprar o tênis, isso mesmo, foi para comprar o tênis. Aí eu mostrei um tênis para ele, eu falei assim, ó, esse aqui, desses aqui você pode pegar qual você quiser. Estava no meu budget. Desses aqui você pode pegar só qual você quiser, tá bom, tá bom. Aí ele virou e falou assim, mas e aquele? Eu falei, não, aquele está muito caro. Tá, mas eu quero aquele. Eu falei, mas querer não é poder. Tudo bem que você quer, é mais bonito, mas também é muito mais caro e o vovô não pode comprar aquele, o vovô pode comprar esse. E esse aqui o vovô está dando com o maior carinho do coração, então escolhe um daqui. Ele falou, ok, foi lá, escolheu, gostou? Gostei. Inclusive está com ele no pé hoje. A gente precisa ensinar. Eu sei, eu também gostaria de dar aquele. E ele queria, adivinha qual que ele queria? Um Air Jordan de 150 pau. Eu falei para ele, meu filho, nem eu tenho um Air Jordan de 150. Ele queria um Air Jordan de 150 conto. Eu comprei um de 45. Quase igual. Dá para chutar a bola do mesmo jeito, dá para calçar o pé do mesmo jeito, dá para andar, dá para correr do mesmo jeito. Comprei 2 no maior, está até hoje usando, tem mais de 1 ano que eu comprei, não é? Falei, ó, esse aqui tá bom no pé? Tá, vamos pegar um maiorzinho então, que você vai usar mais. Pega um maiorzinho. Negociar, irmão.
Porque senão daqui a 6 meses vai ter que comprar outro. Essas crianças crescem assim, ó. Mas ele entendeu e não... Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa ensinar os nossos filhos, que não é tudo que dá para fazer, não é verdade? Não é tudo que dá, não é tudo que pode, não é tudo que convém. Nós precisamos ensinar isso. E aqui... É claro que só Deus converte, é verdade, é só Deus que converte, só o Espírito Santo resgata, só Cristo salva, mas as crianças precisam ouvir a palavra, e quem é que tem que pregar para elas? Nós, dentro de casa. Elas precisam ser, instruídas, corrigidas, conduzidas, elas precisam ouvir a verdade dentro de casa. Na igreja elas vão ouvir a verdade, graças a Deus pelos professores de escola bíblica, mas é 40, 45 minutos, uma vez por semana. Você acha que isso é suficiente? Se não é suficiente para eles, nem para você para ouvir só o sermão 45 minutos, 1 hora e 15, de vez em quando. Uma vez por semana. Não é suficiente, nós precisamos ler a palavra. Nenhuma mãe pode mudar o coração do filho, pode? Pode? Nenhuma mãe pode. Nenhum avô pode produzir novo nascimento para a alma do seu neto. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de ensinar, de orar, de insistir, de disciplinar e de apontar o caminho. Nós precisamos fazer essas coisas. Nós plantamos, mas Deus dá o crescimento, amém? Mas nós precisamos plantar. E o que é que nós temos plantado? YouTube, iPhone, iPad, internet. Um dia eu fui visitar uma família, não é daqui não, viu? Não é daqui não, foi lá no Brasil. Fui visitar uma família de crente. Sabe quem é o youtuber que as crianças da casa mais adora, mais ama, mais assiste? É o tal do Neto. É o tal do não sei o que lá, Neto. Não, eu me recuso a falar o nome dele. Só se a Luana fizer de graça. Aí eu virei para os pais, não falei com o menino não, falei com os pais. Eu falei, vocês sabem quem esses meninos aí estão assistindo? Vocês sabem o que ele ensina? Ah, não, elas gostam, deixa aí. Eu falei, então você vai procurar o que eles ensinam. Você está entregando seus filhos nas mãos de Satanás. Falei desse jeito. Credo, pastor. Falei, credo não. Vai ver o que esse pessoal ensina. E é isso aí que nós fazemos. Nós terceirizamos a vida espiritual dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos para a internet. Para a internet. Irmãos, nós plantamos, não é a internet, não é o YouTube, não é TikTok, nós plantamos e Deus dá o crescimento. E aqui existe um detalhe importante na história de Timóteo. Em Atos 16:1, se você for lá em Atos 16:1 depois, nós lemos que a mãe de Timóteo era uma judia que se converteu ao cristianismo. O seu pai, no entanto, era grego. Ao que tudo indica, não há relatos, não diz que o pai de Timóteo também era um crente. Fala sobre sua mãe. Eu acho que se o pai fosse crente, Paulo deveria ter mencionado também, né? Já que ele está falando da família de Timóteo, se o pai fosse crente, Paulo deveria ter mencionado, com certeza. Ele falou, olha, eu louvo a Deus pela fé da sua avó, da sua mãe, do seu pai, mas ele não menciona, ele só menciona a avó e a mãe. Então, provavelmente, o pai de Timóteo não era crente, ele era grego. Então, era um lar espiritualmente dividido, concorda? Era um lar espiritualmente dividido. Ou seja, Eunice não educou Timóteo num cenário ideal. Se você aí está pensando, mas meu marido não me ajuda, mas minha esposa não ajuda. Eunice também não teve ajuda do marido, não. Não teve. Ela não teve um cenário ideal, ela não tinha todas as circunstâncias ao seu favor, mesmo assim ela foi fiel. Ela ensinou. E isso para nós deve ser encorajador. Porque todas as mães hoje olham para a sua realidade e pensam, o meu contexto é muito difícil. É ou não é? Mas você não sabe a vida que eu levo. Mas você não sabe, pastor, tanto que eu trabalho. Mas você não sabe. Eu imagino. Já experimentou contar uma história ruim para alguém? Já experimentou?
Nossa, e quando você fala assim, nossa, hoje eu estou com dor de cabeça, o outro fala, nossa, eu estou com dor de cabeça e no estômago. E o outro vai falar, e meu, está o estômago, a cabeça e o pé. Sempre alguém vai ter uma história mais ruim para contar. Essa é a Adriana hoje, cabeça, estômago e pé, né? Não é cabeça, ombro, não, é cabeça, estômago e pé, né? Já experimentou contar a história ruim para alguém? Nossa, minha vida está difícil, meu marido está ganhando pouco. A outra vai falar, mas meu marido perdeu o emprego. Sempre tem uma história pior para contar, né? A gente sempre tem uma desculpa, vai. Pergunta para o Simon se ele está cansado hoje. Eu nunca vi um ser humano de 20 anos de idade que está 24 horas por dia, 7 dias na semana, cansado. Você fala para ele, oi, como é que você está? Ai, cansado. E hoje, filho, como é que você está? Ai, cansado, tio. Estou cansado, tio. Estou cansado. E se eu falo para ele, eu estou cansado, ele fala, eu estou muito mais. Eu falo, deve ser porque fica até 2, 3 horas, 4 horas da manhã na internet, sei lá, fazendo o quê. Não sei. Não, estou imaginando. Vai que não é, né? 20 anos de idade, vai que não é. Né? E nesse contexto de mães, muitos pensam assim, meus filhos estão cercados de influências contrárias à nossa fé. Então seja você uma boa influência. Que a influência maior sobre o seu filho deve ser sua, não dos outros de fora. Não é isso? Quem tem que ter maior influência nos nossos filhos? Nós temos que ter. Muitos avós sofrem ao ver a família espiritualmente fragilizada. Um crê, o outro não crê, o outro crê, o outro não, e a gente sofre. Mas o texto nos lembra que Deus age também em contextos difíceis, amém? Alguns de vocês conhecem bem a minha história, que eu não vou aqui ficar relembrando, até porque minha mãe deve estar assistindo. Com certeza ela está. E diz muito respeito a ela, a vida que nós tivemos. O contexto foi bem difícil. Que nem diz lá no interior, onde eu moro, eu fui contar a história minha para um carroceiro, até o cavalo dele chorou. O contexto foi difícil, nós tivemos épocas de vacas muito magras, mas muito magras mesmo. Da minha tia, irmã da minha mãe, ter que pegar a gente uma época, levar para São Paulo para a gente dar uma engordadinha. Depois mandava embora para casa, para emagrecer de novo. A gente teve uma época difícil. Depois a gente teve uma época boa também. Boa que eu tinha um pouquinho mais de dinheiro. Minha mãe conseguia comprar alguma coisinha para a gente, tal. Mas a presença dela nunca foi de fato real. Nem na minha vida, nem na vida do meu irmão. A presença física que eu estou dizendo. Ela tentou prover das melhores maneiras possíveis. Eu louvo a Deus por isso, não estou reclamando aqui não. Viu, mãe? Não estou reclamando. Amanhã ela me liga chorando. Né? Mas o que você acha que a criança precisa? Bicicleta, tênis, carrinho, controle remoto, videogame ou a mãe? Pois é. Videogame, hoje, né, iPhone, iPad, sei lá o que mais. Qual que é o último videogame que tem aí? Sabe o que, rapaz? Você sabe sim. PS5, sei lá. Switch. Eu sou da época do Atari. CCE. Também não tive. Né? Então você aí pode estar se lembrando do seu contexto. Eu estou falando do contexto porque é importante lembrar. Dos contextos difíceis. Você talvez não consiga controlar tudo que o seu filho vê. Você não vai conseguir controlar tudo que o seu filho vai ver ao redor do mundo. Você não vai conseguir controlar tudo que o seu filho ouve ao redor do mundo, porque ele vai para a escola, e na escola ele vai aprender muita coisa ruim, principalmente hoje. Porque na minha época a gente ia para a escola para aprender português, matemática, ciência, história e geografia. Hoje não, hoje você vai para a escola para aprender um pouco disso e o resto é lixo. Ideologias, política, partidária de um lado ou do outro, religiões, né? Religiões. Senão a gente não consegue controlar isso. Talvez nós não consigamos remover essa influência errada na vida dos nossos filhos. Talvez haja resistência dentro da nossa própria família.
Talvez vai existir resistência dentro da nossa própria família. Mas você ainda pode orar pelos seus filhos. Você ainda pode ensinar os seus filhos. Você ainda pode abrir a Bíblia para os seus filhos. Você ainda pode testemunhar com a sua vida de fé para os seus filhos. Você ainda pode semear a verdade na vida dos seus filhos. E isso não é pouco, irmã. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Antes que Timóteo servisse à igreja, houve uma mãe e uma avó que o instruíram na palavra do Senhor. Antes de Timóteo se tornar um pastor, antes de Timóteo se tornar o braço direito de Paulo, depois de Jesus, o pastor dos pastores do Novo Testamento, houve uma mãe e uma avó que oraram pelo seu filho. E aqui no nosso caso, pode ter uma mãe, pode ter uma avó, pode ter um avô, pode ter um pai, um primo, um tio, que pode orar pelas nossas crianças. No reino de Deus, a fidelidade doméstica nunca é insignificante. Não pense você que o tempo que você passa com seu filho é insignificante, porque não é. Esse tempo é importante. E aqui também é uma palavra para toda a igreja. A transmissão da fé não é responsabilidade apenas da família, mas é também responsabilidade da igreja. Nós precisamos ajudar nesse contexto. Quando nós viemos aqui apresentar uma criança diante do Senhor, nós fazemos com os pais um pacto diante de Deus, que nós vamos contribuir para o ensino dessa criança, dar bom testemunho para eles, falar de Deus para eles, ensinar sobre Jesus para eles. Nós fazemos isso nessa igreja, e graças a Deus por isso. A igreja precisa acolher, ensinar, discipular, conduzir a próxima geração. Pais não podem terceirizar essa missão, mas a igreja também não pode se omitir, porque é também missão nossa. Afinal de contas, aqui nós chamamos, o que a igreja é? Família. Nós falamos que nós somos família, e família cuida um do outro, não é? Era para ser assim, né? Família cuida um do outro, não é verdade? Então, precisamos ajudar. Então, a fé verdadeira, ela é cultivada quando a palavra de Deus ocupa lugar central, no lar e na comunidade da fé, também. Em terceiro e último ponto que eu quero tratar com vocês, é sobre a verdade, ou a fé verdadeira, que ela alcança, ou que ela é passada para as próximas gerações. Paulo olha para Timóteo e enxerga nele 3 marcas espirituais, de Lloyd e Eunice. E isso é legado. Aqui, nós precisamos corrigir uma ideia comum que nós temos por causa do mundo lá fora. Quando nós falamos de legado, muitas vezes nós pensamos só em bens materiais, patrimônio, estabilidade, herança material. Foi o legado que os meus pais me deixaram, alguns dizem. Tudo isso tem o seu valor, com certeza. Quem dera, se todos nós tivéssemos um legado desse, de bens materiais, quando a gente pudesse viver uma vida confortável, não precisasse mais pagar aluguel, não precisasse mais preocupar na comida, nas contas, se os nossos pais tivessem deixado todo mundo bem de vida aqui. Seria uma bênção. Eu não estou negando o valor disso, isso tem o seu valor, com certeza tem. Mas não é esse tipo de legado que Paulo está falando, que essas 2 mulheres deixaram na vida de Timóteo. O texto, ele nos mostra que existe aqui algo muito superior. O maior legado que alguém pode deixar na vida de outra pessoa é uma fé sincera. De novo, eu cito aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte, que legado não é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Isso é legado. Eu já falei para minha nora e para o meu enteado. Falei, filho, vocês trabalham para fazer o seu, porque o que eu vou deixar para vocês é só a fé. Trabalha para fazer o de vocês. Já falei para o Alisson. Um dia ele falou, vocês estão velhos, daqui a pouco vocês vão morrer, eu vou ficar com tudo. Eu falei, com tudo o quê? Com meus livros? Pode ficar. Pode ficar com meus livros, com as minhas bíblias, tudo. Pode ficar com tudo.
E falei para os dois, falei, meus filhos, é o seguinte, faz o de vocês. Porque se só depender da gente deixar alguma coisa para vocês, vai ser só fé. E graças a Deus por isso. Então corre atrás de vocês enquanto vocês é novo ainda. Então legado não é o que nós deixamos para alguém. Legado é o que nós deixamos em alguém. A marca, a disciplina, a esperança que nós deixamos em alguém. Você pode até deixar recursos, irmãos, e ainda assim não deixar direção. Quantos filhos de gente rica que você vê aí que fica rico quando o pai morre e não demora 2 anos e acabou com tudo? Por quê? Porque não lhe foi ensinado direção. Não foi lhe ensinado o que é dar valor nas coisas que tem. Quantos? Você pode deixar conforto, mas se você não deixar o temor do Senhor, isso não vale de nada. Você pode deixar patrimônio e ainda assim não deixar sabedoria. Lembra-se de Salomão? Salomão já era meio rico, não era? Já era filho do Davi, né? Filho de Davi, filho do rei. E aí, lhe foi perguntado, o que você quer que eu lhe faça, Salomão? Salomão pediu o quê? Sabedoria. Salomão foi sábio? Foi. Tanto que foi o rei mais rico da história da Bíblia. No final, ele pisou na bola. É verdade. Mas Salomão é tido como o rei mais sábio e mais rico. Ele pediu sabedoria. Então o que adianta a gente ter um monte de coisa, mas não ter sabedoria para lidar com as coisas? Precisamos também prestar atenção nisso. Quando alguém deixa o amor pela palavra, uma vida de oração, de reverência ao Senhor, de coerência e temor a Deus, essa pessoa está deixando uma herança que o mundo não pode comprar, irmãos. O mundo não pode comprar essas coisas. Mas quando alguém deixa só coisas materiais, a traça vai comer, o tempo vai enferrujar e essas coisas vão passar. E foi isso que tanto Lloyd quanto Eunice deixaram. Talvez ela jamais tenha imaginado o alcance da sua influência. Elas ensinaram Timóteo, que Timóteo virou depois um pastor. Imagina quantas vidas Timóteo levou ao Senhor através da pregação da palavra. Imagina a mãe de Spurgeon. Imagina a mãe de Spurgeon. Não sei se ela ainda ficou, quanto tempo ela ficou viva, se ela ainda viu, chegou a ver um pouco do trabalho do seu filho, porque ele se tornou pastor muito jovem ainda, né? E ele começou a ensinar muito cedo. Eu não sei se ela chegou a ver, porque também naquele tempo as pessoas morriam jovens, 50, 60 anos, já estavam morrendo. Não sei se ela chegou a ver isso. Mas imagina a mãe de Spurgeon. Imagina a mãe de John Wesley. Imagina a mãe de Billy Graham. Eu estou falando desses nomes para a gente ter a dimensão do que eu estou falando aqui. E isso é precioso. Isso foi o que elas deixaram, essas mães deixaram na vida dos seus filhos. Talvez elas jamais imaginaram o tamanho, o alcance da influência que eles teriam. Talvez nunca tenham pensado nem nos seus nomes, nem que os seus nomes seriam lembrados. Irmãos, o nome dessas duas mulheres está na Bíblia. E é, inclusive, a única vez que uma avó é mencionada na Bíblia. Uma avó é mencionada na Bíblia. E o nome dela só aparece nesse versículo, não aparece nunca mais. Um versículo só. Um versículo. Lloyd e Eunice. E elas foram mencionadas aqui, nesse texto. Então, se elas foram mencionadas, é porque existe aqui um valor, não é verdade? Se está na Bíblia, é porque tem um valor aqui. E isso é precioso, porque nós vivemos em um tempo que ele é obcecado pela visibilidade. As pessoas querem ser notadas, as pessoas querem ser lembradas, reconhecidas, mas o reino de Deus muitas vezes cresce no oculto, lá em casa, lá nas portas fechadas. Cresce numa mãe que intercede, cresce numa mãe que ensina, cresce numa avó que persiste firme, cresce numa casa onde a Bíblia é aberta, cresce uma fé que é vivida sem espetáculo. Você já experimentou fazer um culto doméstico? Já experimentou fazer um culto doméstico? Sabe o que é culto doméstico? Hoje não se tem mais esse costume.
Antes, o culto doméstico era como se fosse um culto na igreja. Você sentava à mesa, o pai geralmente se sentava à mesa, chamava os filhos, chamava a esposa, vamos orar. Vai orar? Levanta, em reverência ao Senhor. Vamos cantar uma música? Levanta, porque nós estamos adorando ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Vamos ler a palavra? Nós estamos lendo as Sagradas Escrituras. Levanta. Depois nós sentamos. Eu vou pedir um favor para vocês. O dia que a gente estiver louvando aqui, o dia que a gente estiver fazendo alguma atividade, olha para as crianças ao redor. O que elas estão fazendo? Tá assim. Parece que elas acordam de manhã perguntando por que não morreu de noite. Hã? E aqui eu não estou fazendo uma crítica, não. Não é uma crítica que eu estou fazendo, eu estou falando só para a gente reparar isso. Mas por quê? Porque isso precisa ser ensinado onde? Onde? E vocês põem a culpa no pastor. Sabe por quê? Porque quando eles estão sentados, que eles não querem fazer as coisas, que eles estão correndo no corredor, o pastor vai te pegar. O pastor vai te ver, o pastor vai brigar. Aí os moleques, quando me veem, ficam assim, ó, paralisado. Tudo com medo do pastor. É assim que ensina? Vamos ser honestos, é assim que ensina? É culpa do pastor. Aí eles crescem tudo com medo do pastor, a hora que o pastor chega e fica assim, o que eu fiz? Ai meu Deus do céu, o pastor vai vir aqui em casa. Um dia eu falei que ia visitar uma família, eu falei para a irmã, eu posso ir na sua casa? O que eu fiz, pastor? Eu fiz alguma coisa de errado? Meu Deus do céu, o que foi? Outro dia eu chamei uma pessoa para conversar, tomar um café. Um casalzinho novo da igreja. Não foi? Chamei um casalzinho novo da igreja. Falei, vamos tomar um café com o tio? Não vou falar quem é, não. Vou falar quem é, não. Vamos tomar um café com o tio? Vamos tomar um café com o tio. Chegamos lá. O rapazinho até chegou mais descontraído. Oi, tudo bem? Mas a mocinha... O que foi, tio? O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, eu só quero conversar. Aí... É normal, mas não deveria ser assim. As crianças. Não faz isso, não pula na cadeira, senão o pastor vai brigar. Não pula na cadeira porque não pode, porque vai quebrar a cadeira, porque você vai se machucar. Não mexe nas coisas que o pastor vai brigar, é porque não pode, você não está na sua casa. Simples assim, irmãos. Não faz isso, não vai aquilo, senão o pastor vai brigar. É em casa que se ensina. É em casa que se ensina que tem que ter reverência no culto. Que tem que levantar para louvar o Senhor, que tem que levantar para orar. E não ficar... Sou eu que tenho que ensinar isso? Vamos ser honestos, sou eu? É o professor da escola bíblica dominical? Também, sou eu e são eles. Mas quem é que tem que ensinar isso? Em casa. Em casa. E de novo, não estou aqui fazendo uma crítica, estou fazendo aqui só um adendo. Estou só facilitando o seu entendimento. Se é que você me entende. Né? Então, é em casa, é lá, com as portas fechadas, é lá no nosso íntimo, que as crianças vão aprender, que as crianças vão olhar, é lá no seu íntimo, que a sua filha vai olhar para você e falar assim, eu quero um marido igual meu pai, porque meu pai cuida da minha mãe, porque meu pai ora, porque meu pai é trabalhador, meu pai acorda cedo, meu pai ajuda minha mãe em casa, eu quero um marido igual minha mãe. Por que as meninas só querem saber de moleque que faz coisa errada na rua? Porque não tem exemplo dentro de casa. A sua filha tem que olhar para você e falar assim, eu amo meu pai, e quando eu for casar, eu quero um homem igual ao meu pai. E o seu menino tem que olhar para você e falar assim, a minha mulher tem que ser igual à minha mãe. É uma mulher de oração, é uma mulher que ora, é uma mulher que cuida do meu pai, que cuida da gente, e ainda trabalha fora para ajudar. De preferência que não trabalhasse, porque eu gostaria que a minha esposa ficasse em casa, mas não dá, a gente vive num mundo que é diferente hoje. Mas o pai e a mãe deveriam ser o primeiro amor da filha e do filho. Ou não? É isso que nós devemos fazer, irmãos. E eu não estou falando aqui que isso é fórmula de bolo, receita de bolo, que vai dar certo tudo que você vai fazer. Não. Infelizmente nós vamos ensinar e vão ter filhos que vão
querer seguir o rumo deles. Nós vamos ensinar, nós vamos orientar, nós vamos dar testemunho, e infelizmente, eles vão sair. Mas a nossa consciência vai estar tranquila. Você não vai ficar se perguntando onde foi que eu errei. Você não vai ficar se perguntando, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não, o que tinha que ser feito, eu fiz. O resto é com o Senhor. É Ele que faz. E vai acontecer essas coisas, você talvez vai ficar frustrado até com você mesmo, mas não fique. Se você tiver a consciência tranquila, não fique, porque se ele pertence ao Senhor, o Senhor vai dar um jeito de trazer de volta. Fique tranquilo. Mas nós temos que dar exemplo. Então esse trabalho silencioso da fidelidade, ele pode alcançar mais longe do que nós imaginamos. A Bíblia mesmo nos diz que quando nós temos nossos filhos, nós devemos ensiná-los desde os primeiros anos, para que quando eles cresçam, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. E mesmo que saiam, eles vão se lembrar e vão voltar. E esse ponto deve consolar muita gente. Nós precisamos pensar nesse ponto. Talvez alguém diga, eu não tive uma herança espiritual. Eu não tive ninguém para me ensinar. Mas seus filhos têm. Talvez você seja o primeiro crente da sua família. Eu, na minha casa, fui o primeiro crente. Não tive ninguém para me ensinar, não tive ninguém para me orientar, não tive ninguém para orar por mim, não tive ninguém para abrir a Bíblia para mim. E talvez você seja nesse mesmo barco que eu. Mas os nossos filhos têm. Eu e você. Não é? Então, isso deve ser motivo de orgulho, e um orgulho bom, tá? De esperança para nós. Ah, eu não cresci num lar cristão, nem eu. Ah, mas eu não tive um pai cristão, uma mãe cristã, nem eu. Ah, mas o meu pai e minha mãe se divorciou quando eu tinha só 4 anos, eu também. Ah, mas eu tive uma vida difícil, também eu. O que mais você vai ficar aí dando desculpa? O que mais nós vamos dar desculpa? É isso. Então, em Cristo, irmãos, ouça isso. Em Cristo, uma nova história pode começar através de nós. Porque nós temos essa responsabilidade. Não importa o seu passado, não importa o que você viveu, não importa o que você não viveu, o que importa é que em Cristo nós somos nova criação. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Talvez Deus tenha decidido começar uma nova linhagem de fé na sua casa por meio de você. E olha que coisa fantástica. Talvez você seja o primeiro elo de uma nova geração que aprenderá a temer o Senhor. Alguém precisa ser o primeiro a abrir a Bíblia em casa. Ah, mas a minha esposa não abre a Bíblia. Ah, mas o meu esposo não abre a Bíblia. Abra você, abençoado. Ai, o meu marido não faz. Ai, a minha esposa não faz. É sempre a culpa do outro, né? Abra você. Seja você o primeiro a abrir a Bíblia. Alguém precisa ser o primeiro a dobrar os joelhos. Ai, meu marido não ora. Ore você. Ai, minha esposa não ora. Ore você. Seja o primeiro a dobrar os joelhos. Alguém precisa ser o primeiro a dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém precisa fazer isso. Ah, mas é obrigação do meu marido. Não, é obrigação de todo mundo. É obrigação de todo mundo, das mães também. Talvez esse alguém precisa ser você, que fica colocando a responsabilidade só no outro. Agora, aplicações, para tudo isso que a gente falou. Primeiro, as mães. O Senhor vê o que muitas vezes ninguém vê, irmãs. O Senhor vê. Todas as vezes que você chora, todas as vezes que você se lamenta, todas as dificuldades que você passa, todas as vezes que o brucutu do seu marido te trata mal. As pessoas não veem, mas o Senhor vê. Ele vê as suas lágrimas, o seu cansaço, as suas orações, a sua perseverança, a sua preocupação com a alma dos seus filhos. O Senhor vê. Continue sendo fiel. Não pare. Não pare, continue sendo fiel. Talvez você não veja ainda os frutos que você deseja, mas Deus não desperdiça a fidelidade de uma mãe. As avós. Tem avó aí?
Tem uma, duas. Quem mais é avô? 3, 4, tem mais um vô lá. Aos avós, avós e avós. Nosso papel não terminou. Nosso papel não termina quando nossos filhos estão criados. Lloyd está nesse texto para nos lembrar disso. Paulo não precisava ter citado a avó. Ele poderia ter citado só a mãe. Mas ele fez questão de citar a avó de Timóteo. E aqui tem algo importante. Há avós cuja influência espiritual sustenta famílias inteiras. Inteiras. Não subestimem a força de uma vida madura e fiel diante de Deus. Aos pais, aos homens da igreja. Esse texto talvez ele destaque Lloyd e Eunice, mas também ele constrange nós como homens. Ele deve nos constrangir. Nós não podemos admirar a piedade das mulheres e continuar ausente espiritualmente falando. Pais devem liderar com amor, pais devem liderar com a verdade, pais devem liderar com o exemplo e com o temor do Senhor. Nós temos responsabilidade. Para vocês, para nós, que vivemos antes em lares difíceis, ou que vivem ainda em lares difíceis, o seu passado não precisa definir o futuro espiritual da sua família. Não precisa. Não é porque você sofreu lá então que a sua família precisa sofrer hoje. Não é porque você não teve ninguém que a sua família não vai ter ninguém. Sua família tem você. O seu passado não pode definir isso. Em Cristo, um novo recomeço é possível, espiritualmente falando. O Evangelho não apenas perdoa pecados passados, o Evangelho inaugura uma nova história na nossa vida. É um recomeço. E agora para toda a igreja. A pergunta do texto vale para todos nós. Que tipo de fé habita em nós? Que tipo de fé nós temos demonstrado? É uma fé de aparência ou uma fé verdadeira? É uma fé social, que só quer fazer trabalho social, só quer dar comida para o pobre, só quer dar roupa, e não vive o Evangelho. Irmãos, uma das coisas que eu conversava muito com a igreja, quando eu me tornei líder da igreja, lá em 2008, uma coisa que eu entendi muito cedo. A igreja inglesa, principalmente, ela tem uma necessidade muito grande de fazer boas obras. Tudo é social. Vamos fazer o social, vamos ajudar, vamos fazer, vamos isso. E eu comecei a debater com eles o seguinte. Falei assim, olha, as pessoas precisam de roupa, as pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de abrigo. É verdade, nós podemos ajudar em algum sentido. Mas o que mais as pessoas precisam é do Evangelho. E isso nós não estamos fazendo. Então, a não ser que a gente dê a roupa, mas pregue o Evangelho, dê a comida, mas pregue o Evangelho, dê o abrigo, mas pregue o Evangelho, nós só estamos fazendo trabalho social. Isso aí deixa para o governo fazer, porque eles têm bastante dinheiro para isso. Concordo? A maior necessidade do povo é o Evangelho. A maior necessidade do povo é Cristo. Não é roupa, não é comida, não é abrigo. É Cristo. Então não adianta a gente abrir as portas, vem para dentro, vem comer, vem ficar quentinho e não pregar o Evangelho para eles. Nós precisamos fazer isso. Então nós vemos Lloyd e Eunice, não eram mulheres famosas aos olhos do mundo, e nem nós somos, e graças a Deus por isso que eles poderiam nos corromper. Fácil. Não ocuparam lugar de destaque em público, graças a Deus por isso, graças a Deus por nós também, mas foram fiéis. Fiéis. A sua fidelidade ajudou a moldar a fé de Timóteo, e isso nos ensina que no reino de Deus, aquilo que permanece pequeno aos olhos dos homens, pode ser grande, valioso aos olhos do Senhor. Uma mãe de joelhos não é algo pequeno, uma avó que permanece firme no Senhor não é algo pequeno, uma fé sincera vivida dentro de casa não é algo pequeno. Mas no fim, esse texto não deve nos levar apenas a admirar essas mães piedosas, ele deve nos levar a Cristo. Porque o alvo final de uma mãe cristã não é criar filhos moralmente corretos. O alvo é apontá-los para Jesus.
O alvo dos pais não é só falar, olha filho, você não pode roubar, você não pode matar, isso também faz parte. Mas o nosso alvo principal é apontá-los para Cristo, porque se nós apontá-los para Cristo, o resto vai ser normal na vida deles. Concordam? Espero que sim. Então por isso, nesse Dia das Mães, nós honramos as mães que estão aqui presentes, nós damos graças a Deus pela influência que vocês têm, e nós reconhecemos a importância das mães, das famílias, mas acima de tudo, nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, que é o Salvador de pecadores. Nós somos apenas transmissores da palavra. Ele é quem salva pecadores, amém? Ele é quem salva pecadores. Ele é o Senhor da igreja. Ele é que recebe a fé sincera. Ele é que sustenta os que lhe pertencem e é poderoso para alcançar as próximas gerações através de nós. Ele pode fazer isso. Então que Deus levante entre nós mães e avós como Lloyd, como Eunice, mulheres de fé sem fingimento, mulheres que ensinam com a própria vida, mulheres que oram com perseverança, mulheres que deixam marcas santas na vida das suas famílias. E que o Senhor faça de todos nós, tanto homem quanto as mulheres, pais e mães, avós e filhos, pessoas cuja nossa fé seja verdadeira, profunda, viva e principalmente frutífera para a glória de Cristo. Que Ele possa trabalhar isso nas nossas vidas, irmãos. E já te digo, o caminho não é fácil, a porta é estreita, como o Senhor Jesus mesmo disse, mas a recompensa vai ser enorme. Pode ter certeza disso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida das mães que estão aqui presentes, por aquelas que estão assistindo online. Obrigado por cada uma delas. Obrigado pelo amor, pela dedicação, pelo cuidado, pelas orações, pela perseverança. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor sabe das nossas alegrias, mas o Senhor sabe também das nossas lutas. O Senhor vê o cansaço, as lágrimas, as preocupações, os medos, o peso que muitos de nós carregam em secreto. Por isso nós te pedimos, ó Pai, fortalece, consola, renova e sustenta cada uma dessas mães. Aqueles que estão cansados, que o Senhor dê descanso. Aos aflitos, dê a paz. Aos que choram pelos seus filhos, que o Senhor dê uma nova esperança. Aos que têm orado há muitos anos sem ver resposta, que o Senhor possa nos sustentar pela fé. Os que se sentem fracos, que o Senhor nos lembre que a Tua graça nos é suficiente. Levanta entre nós mulheres piedosas, humildes, sábias, perseverantes. Pedimos também pelos filhos. Guarda-nos, Senhor. Traga salvação, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor os chame ao arrependimento verdadeiro e uma fé genuína no Senhor. Faz com que o testemunho e as orações dessas mães, desses pais, produzam fruto para a Tua glória. Lembramos também de pais e de mães que hoje carregam dores profundas. Daqueles que sofrem em silêncio, que enfrentam a distância, que enfrentam a enfermidade, que enfrentam luto ou solidão. Que a Tua graça possa nos envolver de modo especial nesse dia, Senhor. Como igreja, nós te pedimos, ensina-nos a honrar, principalmente as mães, com amor verdadeiro e a gratidão sincera. E acima de tudo, faz-nos olhar para Cristo, em quem está a nossa esperança, o nosso perdão e a nossa salvação. Que sejamos fiéis ao Teu chamado para as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelas mães, pelos pais, pelos filhos, pela família da igreja, Senhor Deus. E que o Senhor nos capacite a cada dia a darmos testemunho fiel da fé que temos em Cristo Jesus. É no santo nome dEle, no nome todo-poderoso do Seu Filho unigênito, que veio ao mundo para padecer na cruz, para nos trazer a salvação. O nome que está acima de todo nome. Jesus, o único,
o único nome que é dado aos homens, a qual possa gerar salvação. Obrigado, obrigado por esse nome, obrigado pelo poder que há nesse nome, porque é no nome dele que nós oramos, hoje e para sempre. Amém.